Olá, gente, bom dia. Chegando aqui mais uma vez no canal Luana Kelly TV. E a nossa aula hoje, continuação, do nosso sobre soluções, A gente estava estudando sobre as soluções químicas, o que é a solução. E agora a gente vai estudar algumas propriedades, como a dissolução do soluto em um solvente, E o que é o solvente? Solvente é o componente da solução que está presente em maior proporção, sendo esse o meio onde os outros componentes vão se dissolver, Qual é o maior solvente universal? É a água, A água é o maior solvente universal, que tem maior abundância, Tem alguns elementos químicos que sua solubilidade em água é muito baixa, E tem alguns que até precisam que a água ela esteja em uma temperatura elevada para ter uma solubilidade melhor, Isso a gente vai ver mais nas curvas de retenção da solubilidade, da água e da substância em que você quer dissolver, O que é o soluto? O soluto é o componente da solução que se dissolve ao ser adicionado ao solvente, sendo, portanto, a substância que que será dissolvida. É o componente que aparece em menor proporção, Quando você vai dissolver, quer preparar uma solução química, então o soluto é o que vai aparecer em menor proporção, Quanto maior a quantidade, de soluto dissolvida em uma mesma quantidade de solvente, em uma mesma temperatura, mais concentrada será a solução, Soluções homogêneas, onde o soluto se dissolve por completo sem deixar precipitado de fundo, ou quando o soluto é inferior ao solvente, Mas nem sempre é assim, pois depende da solubilidade do soluto e a temperatura interfere muito, Então, para explicar a vocês sobre esse assunto, sobre o soluto, quando ele é homogêneo, é tipo assim, quando a quantidade de soluto é menor que a quantidade de solvente, então ele se dissolve 100%. Mas também não é sempre assim, porque a temperatura da água, às vezes a temperatura interfere, entendeu? E a curva da solubilidade, ela vai interferir nessa dissolução, Então a gente vai ver um exemplo aqui, no nosso desenho. Não está muito bonito, mas dá para entender. A água, o sal, ele é um produto muito bom, a solubilidade dele é muito boa em água. Temos aqui a água, mais sal, o corpo de fundo, solução heterogênea ou insaturada. Essas soluções é quando a gente pega uma determinada quantidade de sal, que é o sal de cozinha, o NaCl, dissolve em uma quantidade de água e ela não se dissolve por completo. Então a gente formou uma solução heterogênea, uma solução em que você vai ver pequenos precipitados de fundos. Vamos ver aqui a maneira de interpretar os dados, sobre a solubilidade, Temos aqui nosso gráfico, Vamos estudar aqui, vamos ver nosso gráfico. A maneira de interpretar os dados é a seguinte: a 20 graus Celsius, a quantidade máxima da solubilidade de cloreto de amônia, originando uma solução saturada a 80 graus Celsius, a quantidade de água em 100 gramas, a solubilidade é maior. Então a gente está vendo aqui, que aqui a quantidade de gramas de NaCl em 100 gramas de água. É a reta crescente, Então a gente vê aqui a solubilidade, Quanto maior a temperatura da água, maior será a solubilidade da substância. Então a gente vê que ela é diretamente proporcional. O que é isso? Que ela cresce com o decorrer do aumento da temperatura. Se ela diminuísse com a temperatura, ela seria inversamente proporcional, porque a temperatura aumenta e a solubilidade diminui. Quando é diretamente proporcional, a solubilidade aumenta, e a temperatura também aumenta. Então a gente vê aqui uma reta crescente. Se a gente for analisar o gráfico trigonométrico, a gente vai ver aqui uma relação trigonométrica em que a tangente
é a relação da temperatura sobre a relação da quantidade de produtos que será dissolvido em 100 gramas de água. Então a gente vai ter uma tangente do ângulo, então a reta é uma reta crescente, é uma reta tangente, né? Então a gente vê que aqui já envolve um pouco a matemática e a física, né? Um gráfico bem elaborado, né? A nossa solubilidade, né? Então, ó, ao momento que a temperatura cresce, que a temperatura aumenta, a quantidade de substância de cloreto de amônia, ela também se dissolve em maior quantidade na água e tendo uma melhor concentração. Vamos ler aqui o que é que está escrito. No gráfico, gente, desculpa. No gráfico indica um crescimento diretamente proporcional na solubilidade do soluto. Quanto maior a temperatura do solvente, maior será a solubilidade do soluto que se pretende dissolver. Mas existem substâncias que têm sua solubilidade diminuída com a elevação da temperatura. Um exemplo disso é a variação do hidróxido de cálcio, né, que quando aqui já é um produto inversamente proporcional, né? A gente vai olhar aqui. Então, o hidróxido de cálcio, ele tem uma solubilidade muito alta em água fria, mas ao decorrer que a água vai aumentando, ele vai diminuindo a sua solubilidade. Então a gente vê uma reta decrescente, né? Então a gente vê um descrescimento no gráfico, né? Então a gente vê que isso é algo inversamente proporcional, que diminui com o aumento da temperatura, né? O hidróxido de sódio é o CaOH2, né? Que é o hidróxido de sódio. Nesse caso temos o inverso. Na altura em que a temperatura aumenta, a solubilidade diminui, né? A gente também vê aqui que aqui tem uma tangente, né? Uma tangente que é a quantidade de gramas que será dissolvida sobre a temperatura, né? Então a gente também formou aqui uma tangente do ângulo, né? Então a gente vê aqui, né, a nossa solubilidade, né? Em água em temperatura baixa, a solubilidade é de 180 gramas, né? E se a gente pegar em água fria, né? Então, a partir do momento que a água vai aumentando, a temperatura vai aumentando, a solubilidade vai diminuindo, né? Então a gente vê aqui, ó, o gráfico com a solubilidade sendo diminuída, né? Essa é o nosso gráfico. Então, essa é uma reta descrescente, né? Então aqui ela descresce, então ela não cresce, ela inverte o proporcional. Então essa é a nossa curva de solubilidade, né? Então, para a gente entender porque algumas substâncias formam alguns precipitados de fundos, né? Às vezes não é pela maior quantidade de soluto que será dissolvido em uma pouca quantidade de água, mas sim o que interfere é a temperatura da água, né? Quando tem produtos que com a água em alta temperatura tem uma solubilidade melhor. Já tem produtos que com a água mais fria também tem uma solubilidade melhor. E isso vice-versa, né? Então, essa é a fórmula da solubilidade, né? Então, a gente vê aqui que tivemos um gráfico, né, com retas crescente e retas decrescente, né? O que indica um cálculo diretamente proporcional e inversamente proporcional. Né, para terminar, né, nossa curva, né, nós vamos terminar aqui nossa aula. Vou também continuar aqui, ó. As substâncias sólidas cuja solubilidade diminui com a elevação da temperatura apresentam uma curva de solubilidade descendente. Vamos observar os gráficos da solubilidade de duas substâncias, né? Então a gente tem aqui duas substâncias, que é o nitrato de potássio, né, que é um fertilizante muito importante nas plantas, né, que ele tem uma função muito importante para o crescimento da planta, tanto no crescimento, na formação do fruto. Ele ajuda na formação da célula osmótica da planta devido ao potássio. Ele é importante na formação do açúcar. O nitrato, devido à presença de nitrogênio, ele também tem uma importância na formação do crescimento da planta e na formação dos tecidos vegetais, né? Que é os tecidos celulares da planta, onde aqui a planta vai criar uma melhor resistência no seu crescimento e desenvolvimento. E o equilíbrio devido ao potássio.
né? Mas a nossa aula hoje não é agricultura, a nossa aula é química, então a gente vai falar mais sobre a solubilidade. Temos também o dicromato de potássio, né? Uma substância química que é usada como bactericida, né? Ela é usada para matar bactérias. Também está sendo testada em plantas para matar bactérias em plantas, né? Algumas plantas que, devido a algumas bactérias que não tem cura, né? E o dicromato de potássio ele tem essa função, né? Ele é usado para lavar feridas em pessoas, né? E ele é um produto roxo, né? Um produto que ele tem potássio e dicromato. Vamos olhar aqui, ó. Pelo gráfico, percebe-se que 40 graus Celsius, a solubilidade do nitrato de potássio e do dicromato de potássio são iguais, onde ocorre o encontro das duas curvas de solubilidade. Então a gente vê aqui que numa temperatura de 40 graus Celsius, nós vê que o nitrato de potássio e o dicromato têm a sua solubilidade igual. Então aqui a gente vê que a gente chegou ao ponto máximo. Essa é a curva de solubilidade da substância, né? A curva que então a gente sabe que para que o dicromato de potássio e o nitrato de potássio tenha uma solubilidade igual, a gente tem que aquecer a água a 40 graus Celsius para que os dois consigam reter uma boa solubilidade, né? Então a gente chegou ao ponto máximo, a curva de solubilidade, né? A gente vê também que o dicromato de potássio, né, ele tem uma solubilidade melhor do que o nitrato, né? Sabendo que o nitrato, para ele ter uma solubilidade melhor que o dicromato, a gente tem que aumentar a temperatura. Em baixa temperatura, né, o dicromato ele tem uma solubilidade melhor, né? Então, sabendo-se que se elevar demais a temperatura do dicromato de potássio, né, a água onde vai ser dissolvida, ele já perde sua solubilidade, né? Então a gente vê que o nitrato ele já aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura. Então a gente vê aqui um inverso proporcional e uma direção proporcional. Então a gente vê que o dicromato ele tem uma solubilidade muito melhor que a do nitrato de potássio, e o nitrato de potássio a sua solubilidade só aumenta, tem uma solubilidade melhor quando ele aumenta a sua temperatura, né? Então a gente vê aqui, ó. Essa é a curva de retenção, né? Essa aqui é o nosso gráfico, né? Que vocês podem ver. Então, o nosso nitrato de potássio, ele tem uma solubilidade melhor, né? Quando a temperatura aumenta. Mas quando a temperatura diminui, a solubilidade está entre o dicromato de potássio. Lembrando que a gente encontrou o ponto máximo da solubilidade, onde as duas substâncias têm a mesma solubilidade em temperaturas iguais, né? Numa média entre 40 graus Celsius ou entre 36 a 40 graus Celsius, né? Então a gente aqui encontrou o ponto máximo da solubilidade, onde elas têm a dissolução melhor. Bom, gente, nossa aula termina aqui. Obrigado pela compreensão. Professora Luana agradece a todos vocês, né? Próxima semana a gente vem com mais aulas de química, né? Ultimamente não tive gravando mais aulas devido a alguns efeitos colaterais da internet, mas a gente continuará a nossa aula, né, de química, e agradeço a todos pela compreensão. E não se esquece de se inscrever no meu canal, me segue lá no Instagram, né? @LKT-ACTA Agrícola, né, meu canal de consultorias agronômicas. E não esquece também de seguir meu Instagram pessoal também, né? @LuanaKellyLKT. Obrigados a todos e tenham a todos um bom dia ou uma boa tarde.